Bom dia, pessoal. Aqui estamos de volta para repensarmos e refletir sobre as crianças e adolescentes, né? Porque é tão próxima essa faixa etária e hoje a pré-adolescência ela acontece tão mais rápido e mais precoce que aí fica difícil a gente separar, mas eu prefiro trabalhar nessa linha. O meu propósito hoje é a gente repensar o que é risco, o que é situação de risco e quem são os indivíduos infanto-juvenis que estão nessa linha de risco. E eu achei essa gravura um tanto quanto chamativa, porque nós temos uma criança, né, bem vestida, arrumadinha, supõe-se que ela esteja segurando a mão do pai, né, uma figura masculina ali. Mas em contrapartida temos essa arma, essa postura que não é muito difícil de imaginar como está a expressão do rosto dessas pessoas, né, que estão à frente dessa criança, dessa menina. E percebo outros detalhes, o tanto que essa criança ela está vestida e arrumada de um jeito adulto, né, mais sim chamativo e ao mesmo tempo muito assustada. Então, assim, quando eu vou para fazer as pesquisas, né, para as nossas conversas, eu gosto muito de trabalhar com a imagem, porque pesquisas já comprovam que o audiovisual ele acaba fixando, né, com mais facilidade na nossa aprendizagem. Então, o processo de aprendizado através do audiovisual facilita bastante. Então hoje, quando eu pensei, né, quando a coordenação do programa me pediu ideias, eu pensei em falar em risco, mas no risco de uma forma geral. Porque estudos tantos, né, comprovam e recomprovam, faz novas abordagens de que crianças e adolescentes em situação de risco ou de perigo, e a gente vai ver daqui a pouquinho qual a diferença, estão mais voltados, né, para classe pobre, para quem não tem uma infraestrutura equilibrada, onde a família é desestruturada, onde as crianças vivem em abrigos. Mas percebendo como as crianças hoje se desenvolvem, acompanhando fatos, fazendo pesquisa e conversando com outras tantas pessoas, a gente percebe, e aí nós vamos tentando modificar o nosso olhar sobre essa faixa etária, de que risco e perigo eles estão presentes em todos os momentos, em todas as situações onde existe criança. E aí eu fui procurar o que é risco e o que é perigo, porque são dois conceitos e duas palavras tão próximas que fica difícil a gente imaginar quem vem antes, quem vem depois, o que um interfere e implica com o outro. Então, dentro dos significados, né, de dicionário, a gente vai encontrar que risco é algo em que o resultado é incerto. Quando se faz alguma coisa com o fim esperado, sabendo que há a possibilidade de que aquele fim não seja atingido. Probabilidade de perigo, gerando ameaça física para o homem e ou para o meio ambiente. Então, esse é o risco, né? Então, temperaturas elevadas, principalmente no norte americano, é um risco de incêndio. Existe o perigo de se pegar em fogo, né, na própria vegetação. Perigo, estado, situação de uma pessoa que corre riscos, né? Então eu estou frente a um perigo que eu corro o risco de morrer. Situação em que se encontra sob ameaça a existência ou integridade de uma pessoa, um animal, um objeto, etc. É um risco. Percebe que aqui risco ele apresenta como perigo e ao mesmo tempo um risco. Sendo assim, o perigo vem a ser um conjunto de condições que tem potencial para gerar perdas e danos, né? Então, assim, se eu tenho algo, uma situação que é perigosa e que eu corro o risco, vai gerar perdas e danos. Mas e se eu perceber o perigo e evitar o risco? Será que eu consigo trabalhar de uma forma diferente? Será que eu consigo evitar que danos e perdas aconteçam?
ou que eu possa minimizar a potencialidade dessa situação que vai causar perdas e danos? Porque, na verdade, perdas e danos nós acontecemos todos os dias, né? A cada momento da nossa vida a gente perde, a gente ganha, a gente empata, a gente renegocia. Isso é no trabalho, nos relacionamentos íntimos, nas relações familiares. A nossa sociedade vive isso, né? E hoje, recebendo um vídeo, achei bastante interessante, que a gente aguça, né, os nossos sentidos para todas as redes sociais. Tem muita coisa que é aproveitado, sim. Tem muitas coisas que não vêm ao caso, mas tem muita coisa que, se a gente tem um filtro e trabalha com esse filtro de uma maneira positiva, nós conseguimos visualizar a possibilidade de sermos diferentes para melhor, né? E qual que é a diferença entre perigo e risco? Perigo é uma situação que gera risco. Então eu tenho uma situação, né? Uma situação de pobreza extrema, que expõe essas crianças e esses jovens a situações que desencadeiam perdas e danos. Mas se eu tenho uma situação de perigo e eu antevejo a possibilidade de eu ou um grupo de amigos que tem a mesma ideia, a mesma opinião sobre determinada situação, nós poderíamos conseguir reverter isso, né? Vamos pensar nas campanhas de vacinação. As campanhas de vacinação, ela é uma prévia para que se diminua os agravos de saúde relacionada a determinado vetor. Mas se a gente pensar antes disso, né? Porque as campanhas, elas são algo intensificado em determinado período. E antes disso, o que se tem feito? Tem a conscientização através das campanhas, através das mídias, através dos agentes que visitam as famílias. Mas tem resolvido? Um percentual considerado, né, que poderia ser melhor, lembrando dos casos que a gente tem. Não, mas diminuímos os casos em 100 mil. Tranquilo, né? Um passo. Mas e antes disso? O que eu percebo no nosso dia a dia é que nós estamos sempre avançando, mas sem avaliar o anterior. Então, se eu tenho diminuição de casos de dengue, de zika, né, seja qualquer que seja o agravo, eu trabalho pontualmente. Então, na verdade, o que nós temos que fazer com relação a essas campanhas é desenvolver a conscientização. É reformular a educação. Como é que eu reformulo a educação? A educação de caráter. Não é a educação de que o meu filho vai passar em 3 das melhores faculdades do Brasil para medicina. Isso é conhecimento, isso é técnico, e se ele fizer um bom aproveitamento desse conhecimento técnico que ele absorveu, aí sim ele vai ser um médico humano, desenvolvendo a humanidade para com a humanidade. Mas se eu tenho um orgulho exagerado de que meu filho passou nas melhores faculdades de medicina, mas não conseguiu ajudá-lo a desenvolver o altruísmo, a empatia, o se colocar no lugar do outro, ao se perceber que ele pode desenvolver situações que minorem o sofrimento do outro, ficou algo a desejar. Então, o perigo é uma situação que gera risco, que é caracterizada pelo conjunto de situações que tem grande potencial para gerar danos. Guardem essa frase que nós vamos voltar no finalzinho para falar sobre ela, porque eu achei bastante interessante a gente fazer esse link com perdas e danos, se nós mudarmos. E onde a criança corre risco? Qualquer lugar, né? Um exemplo disso é os meses de férias de escola. Os pais sentem-se aliviados quando as crianças estão na escola, como se na escola não pudesse ser um lugar de risco. Nós, seres humanos, somos tão fragilizados, a nossa constituição física ou egóica, que nós vamos ter sempre alguma situação
algum contexto, algum ambiente onde nós poderemos estar em risco, correr perigo de desenvolver uma perda e um dano, seja ele qual for. A perda de um ente querido, né? Tem gente que consegue fazer um luto adequado, tranquilo, né? Passa por momentos de tristeza, claro, melancolia, e a saudade fica como uma cicatriz ali da ausência dessa pessoa fisicamente. Tem outras pessoas que não conseguem. Aquela perda causou um dano trágico. É preciso psicoterapia, envolver essa pessoa numa outra ambiência para que ela saia desse luto e perceba que ela consegue caminhar sem a presença física dessa pessoa. Estudos mostram sempre o risco ou perigo relacionado a países pobres, né? Fome, falta de escola, falta de estrutura nas famílias. E aqui eu pus um ponto de interrogação intencional. Nós já falamos aqui em outras vezes, né, sobre a estrutura das famílias. Sempre nós vamos estar relacionando a todo e qualquer risco, perdas e danos sobre a estrutura das famílias. Por quê? Porque é o nosso núcleo. Quando nós nascemos, nós fazemos parte de um grupo. Ah, mas e aí a criança nasceu, foi abandonada no orfanato, no abrigo? A família que ela conhece é aquela. Aquele grupo que a cerca de cuidados, de ensinamentos, de frustração, de medos, é o grupo que ela conhece. E aí, se nós ficarmos pensando que a falta de estrutura equilibrada nas famílias é um ponto de partida para o perigo de se correr um risco, nós vamos ter que rever uma série de coisas com relação à estruturação familiar, porque hoje ela modificou, né? Hoje, assim, de 10, 20 anos para cá, muita coisa se mudou na família. Eu não tenho mais estrutura pai, mãe, irmão, né? Avós, paternos, maternos, tios e tias. Eu tenho um aglomerado de pessoas que foi chegando próximo a mim e que de repente é minha família. É o padrasto, é a madrasta, é o avô, a avó, o tio, a adoção, irmãos de casamentos diferentes, irmãos adotados. Então a família ela passou por uma reestruturação. E a preocupação que me desperta é que as inovações foram chegando de uma forma tão acelerada que nós não obtivemos facilidade para lidar emocionalmente com tudo isso. Essa é uma situação de risco. Esse é um perigo que pode nos levar a perdas e danos emocionais, desequilíbrios e por aí uma série de coisas. Podemos então pensar que onde esteja a criança ela está exposta ao perigo, mas corre risco de ser percebida e auxiliada. Como é isso, né? Quando eu escrevi isso, eu pensei, alguém vai achar que eu errei, eu fiquei maluquinha, né? Mas na verdade não. Lembra no anterior quando eu disse que se eu percebo uma situação de perigo e se eu anteponho a essa situação, eu posso correr o risco de auxiliar a pessoa. Então, o risco é uma situação onde eu vou jogar na Mega Sena. Eu corro o risco de perder ou corro o risco de ganhar. Então, o risco, ela é uma situação que eu posso trabalhar a meu favor. Eu não vou mudar de emprego, eu não quero ser removida, vai mudar o gestor, vai mudar. Então, eu já começo a entrar num processo de ansiedade tamanho que eu não consigo perceber o risco de eu ser feliz. Eu não consigo visualizar que a situação que vai chegar, ela pode ser melhor do que a que eu já conheço. Então, eu posso estar num sofrimento, e isso é muito nos relacionamentos de casamentos, né? Eu não estou bem, mas se eu sair daqui, eu não sei o que vai acontecer. Então, correr risco é eu perceber que existe um perigo, mas eu posso transformar essa situação de perigo em algo que eu posso ganhar e não somente perder. Voltando a dizer que perdas e danos e ganhos nós temos em todos os momentos das nossas vidas, né? Crianças e adolescentes então estão em grave risco, mas a própria palavra risco guarda em seu significado a noção de ganho. É o exemplo da Mega Sena que eu acabei de dizer.
eu vou gastar R$2. 4, 6, sei lá, bolão, né? Valor que se invista nessa perspectiva. E risco é uma situação em que há probabilidades mais ou menos previsíveis de perda ou ganho. Então o perigo está ali. Eu posso perder, mas se eu parar, pensar, planejar, avaliar o meu passado, eu consigo ter o risco de ganhar. E assim são as crianças, né? Quando se diz que a criança está em situação de risco, o que eu posso fazer? Como é que eu, cidadão, componente de uma sociedade, e agora mesmo eu estava ouvindo sobre sociedade, o que é a sociedade? Os menos favorecidos, né, a classe pobre de trabalhador, desempregado, sem teto, sem uma série de bens, né, que ele saia da sobrevida para uma vida, diz que a sociedade o manipula. Mas eu fico pensando, como eu não consigo me ver parte da sociedade? Se eu sou a base de uma pirâmide, onde a maior base estão os proletários, né, e os latifundiários estão no pico, essa pirâmide, ela é a sociedade. Não tem como eu dizer, a sociedade manipula, a sociedade... peraí, eu faço parte da sociedade. Então, nós da sociedade, e essa criança e esse adolescente em situação de perigo e de risco, nós formamos uma sociedade. A sociedade, ela não eu aqui, a base maior da pirâmide, não faço parte da sociedade. Eu posso fazer parte de um segmento da sociedade, mas eu sou a sociedade. Então, como que nós podemos atuar percebendo essas probabilidades, os meios previsíveis? Muita coisa boa está sendo feita. Basta a gente pegar programas específicos, revistas específicas, mas a grande mídia da massa, né, a mais popular, que não faz com que informações saudáveis, sadias, cheguem ao telespectador para que ele vislumbre a possibilidade dele mesmo fazer isso, é muito maior do que a propaganda do que se faz de bem. Tem excelentes movimentos sociais, grupos que se colocam como voluntários a favor do outro, então muita coisa boa está acontecendo. Mas ainda falta essa inflamação, né? Achei interessante os números levantados, não confirmei a fonte, me desculpem, mas é um comentário, porque como está na rede social, vale a pena a gente verificar o fundo disso, né? Nós ainda somos uma sociedade que ligamos para alguns programas sensacionalistas, mas não manifestamos e não participamos daquilo que faça com que o nosso interesse enquanto cidadão em ser em constante desenvolvimento seja melhor. Então eu percebo que a grande dificuldade que nós temos com relação a atuar nesse movimento risco, perigo, benefício, mudança do ambiente é muito em função disso. Porque quando eu atuo, eu sou responsabilizado. Eu não estou só falando que o outro está fazendo isso ou aquilo de bom ou de ruim. Eu preciso estar participando, eu preciso me sentir indivíduo, integrante daquele grupo. E isso às vezes custa caro. Custa caro não no sentido financeiro, mas custa caro no meu tempo de envolvimento, no meu tempo de transformação interna, e isso vale para todos os movimentos, inclusive religioso, né? Os movimentos sociais, eles não cobram, eles precisam que eu faça parte para acontecer. Então muitas vezes a gente fala assim, eu não concordo com isso porque não vai levar a nenhum resultado. Mas o que eu estou fazendo num pequeno grupo ou enquanto indivíduo para que essa situação se modifique? O que eu estou dizendo? Que muitas vezes pessoas que não participam
das grandes passeatas, das grandes manifestações, e diga-se de passagem, nesses grandes números, né, nessa aglomeração, vamos encontrar pessoas do bem, que querem realmente manifestar os seus sentimentos de indignação e solicitar que se refaçam mudanças, de que se reestude as mudanças, porque as mudanças estão acontecendo, mas sem planejamento e muito menos participação da população. Mas nós vamos encontrar indivíduos que, infelizmente, utilizam aquele movimento para danos e perdas. Então, quando eu digo que os movimentos sociais nos cobram, é no sentido de que eu atuo, eu tenho que aparecer, eu tenho que me manifestar. E com a criança e o jovem, o adolescente, não é diferente, né? A gente percebe que muitas situações elas poderiam ser melhor trabalhadas. E onde a gente encontra essa violência? Na família, na escola e na sociedade. Na família, porque com a evolução tecnológica, de trabalho, de busca de espaços de igualdade, muito se modificou. Antes nós tínhamos a esposa, né, a mãe, como única educadora da família. O pai era provedor, financeiro e materialmente, e a mãe era a administradora da casa, do lar, dos afazeres domésticos e da educação dos filhos. Tinha como toda situação, os prós e os contras, né? No caminhar da evolução, esse modelo de estruturação e de processo educacional da criança e do adolescente, houve também diferenças, grandes transferências. Na família, o que nós temos hoje? Pais ausentes, crianças e adolescentes abarrotados de afazeres, isso quando ele tem condição financeira de estar no jogo, na dança, na natação, no esporte. Por isso, o meu propósito aqui é da gente repensar o que é risco e quais são os riscos para todas as crianças, independente da classe social que ela esteja inserida. Então, não basta ser pobre para correr perigo e risco. Daqui a pouco a gente volta nisso. Na família que tem menos condições financeiras e material, os pais são ausentes da mesma forma, porque precisam trabalhar, porque um ou outro dos pais está em falta por separação, por morte, por pais solteiros, por filhos abandonados. Então nós vamos ter um checklist aí de possibilidades de que a violência está na família. Na escola, antes nós tínhamos todo um caráter diferenciado na escola. Nós tínhamos uma escola disciplinar, autoritária, em que se mantinha a ordem através do autoritarismo, do controle rígido. Novas mudanças chegaram a acontecer e transformaram, e hoje nós temos uma escola que, com a saída dos pais da família, a família pensa que a escola tem que assumir tudo o que era da família, mais o seu caráter informativo e formativo. E aí a escola ficou sobrecarregada. Por que ela ficou sobrecarregada? De atividades, porque hoje a criança fica o dia todo na escola, nas escolas integrais. Está errado? Não. Tem que ser reestruturado e melhorado. Deixar a criança fechada num espaço físico para que os pais se sintam seguros não é a melhor saída, porque essa criança corre um risco emocional, ela está numa situação de perigo, de desequilíbrio emocional. E a gente percebe isso nas crianças no final de semana, quando elas estão fora das creches, das escolas integrais. E a escola, por sua vez, ela não tem nem condição e não é o seu papel de assumir o processo educatório de formação de caráter. Isso já tem que ter uma base, ela pode até ser
a continuadora, mas tem que ter uma base. Essa base vem da família, ou deveria vir da família, como antigamente, mas que hoje não consegue ter esse link. Então nós vamos ter profissionais bastante informados, mas não temos profissionais formados dentro da perspectiva do ser na sua integridade. E chegamos na sociedade. Claro, se nós nascemos numa família que gera violência, que não tem estrutura, vamos para uma escola que também está desfalecendo. Estamos tentando reerguer isso com poucos pontos, né, que ainda conseguem fazer essa diferença, pois falta aí um apoio da nossa macroestrutura governamental. Então são voluntários ligados a poucos profissionais inseridos nos seus trabalhos para desenvolver nova forma de enxergar a criança e de enxergar o jovem, nova forma de percebê-los. Então, nessa percepção, nós precisamos sempre ouvir e enxergar o que está acontecendo. Então, nesses 3 segmentos aqui, isso nós temos uma sociedade agressiva, violenta, permissiva, e na permissividade eu estou permitindo coisas boas, mas muito mais coisas ruins. Como que seriam as coisas ruins? Eu permito que a criança faça algo que ela não tem maturidade para perceber e medir a consequência disso. Como seria um exemplo? A criança que tudo quer, tudo ganha, tudo pode. A primeira frustração que ela tem dentro de um supermercado, num parque infantil, numa praça onde existe uma coletividade brincando, nos balanços públicos, nos brinquedos públicos, lhe faltou a oportunidade de compartilhar. E aí é tão interessante a gente perceber isso, que não são somente as crianças em classes abastadas materialmente que manifestam esse comportamento. Muito pelo contrário. Nós percebemos famílias com pouca estrutura financeira que hoje, para preencher o vazio que ela acha no seu inconsciente, que deixou ao sair de casa para trabalhar, ela cria uma situação agravante financeira para ela, para dar para a criança o que a criança quer, não o que ela necessita, né? Porque desejo e necessidade são coisas diferentes, nós já falamos disso aqui. Então hoje nós satisfazemos os desejos da criança e do jovem, mas não vemos as suas reais necessidades. Então essa dualidade, essas situações limites, acaba interferindo na formação da personalidade, do traços de caráter da criança e do futuro adulto. Então nós vamos encontrar as crianças e jovens institucionalizados. Há pouco tempo, né? Século passado, e nós já falamos disso também na questão da Idade Média, onde a criança ela não tinha participação na vida adulta. Ela era um ser que trabalhava, mas era excluído de todo e qualquer grupo familiar. Era a criança, era a miniatura do adulto. Hoje nós temos uma outra situação, com outra formatação, mas bem parecida nos seus conteúdos. Nós vamos encontrar instituições com crianças em idades muito pequenas, porque são menores infratores, adolescentes infratores, que estão em desacordo com a lei e que se distanciaram da família. E essa institucionalização, por diversos motivos, elas não estão acontecendo só na classe
pobre. Por isso, mais uma vez eu afirmo, meu propósito era de pensar no risco que todos nós estamos correndo, ou no perigo a que todos nós estamos expostos, independente se a criança e o jovem marginalizado é da classe pobre. Então, esse distanciamento, essa privação da convivência familiar vai agravar muito mais os transtornos que qualquer criança pode ter. Qualquer criança tem a possibilidade e a oportunidade de manifestar um transtorno, seja de aprendizado, seja de convivência, seja de desenvolvimento. E não é só a classe financeiramente menos favorecida que vai trazer isso para a gente. Basta a gente abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente os nossos corações para a gente perceber isso. Fato muito recente nas redes sociais, que já vem acontecendo há algum tempo, são jogos, entre os adolescentes. Jogos esses que podem levar à morte, ao suicídio. Jovens que se autoflagelam com cortes. Não são jovens da classe desfavorecida. A prostituição na classe menos favorecida, ela acontece por uma questão de sobrevivência financeira, até alimentícia. Tem crianças em beira de estrada por um prato de comida, por um dinheiro que tem que levar em casa, e o que é pior, se eles chegam em casa sem o dinheiro ou sem o alimento, ainda sofrem uma agressão do adulto que ficou em casa. Então são situações que uma violência gera uma violência maior, porque essas crianças, se elas não forem acomodadas, se elas não forem auxiliadas no seu potencial de emoção que está abalada, nós não teremos adultos equilibrados, nós teremos uma continuidade de violência. Os atiradores que entram em espaço público, toda a história de infância e de juventude foi de abandono emocional. Não abandono financeiro, não abandono de casa, mas o abandono emocional, ele é muito agravante. Se nós pudéssemos pensar só em situação de perigo e de risco, que se ela se tivesse inserida somente na questão do dinheiro, era um outro olhar, até porque nós temos uma classe pobre, desvalida financeiramente, materialmente, muito maior. Mas a minha apreensão não é só por esse motivo. O motivo é que a violência está tomando proporções extraordinárias, mesmo não sendo a pedra basilar a falta de recursos financeiros. Então essa situação, essa imagem nos traz a ideia de que na nossa adolescência, na nossa infância, nós nos reuníamos para brincar, para conversar. Essas crianças não sabem o que é brincar. Elas não sabem o que é uma conversa saudável. Elas não sabem o que é um colo aconchegante. Quando alguém aproxima delas, não é por um carinho que lhe traga satisfação de ser um ser vivo em desenvolvimento. Essas crianças, elas não têm nenhuma satisfação em serem crianças e adolescentes. E aí eu fico me perguntando como será adultos. E muitos não têm nem ainda a expectativa de serem adultos. Eles vão vivendo, vão passando. A gente percebe isso muito nos grupos com os quais a gente conversa e trabalha. Alguns manifestam desejo, expectativa de serem excelentes profissionais, mas outros casar e ter filhos.
ou seja, a propagação, a continuidade do espelho familiar que tem. E é envolvente, né, quando a gente ouve uma criança de 9, 10 anos, ou ela quer ser jogador ou cantor para ganhar muito dinheiro, que é o que a mídia nos mostra, e a mídia não nos mostra como foi o caminho de exposição, de dificuldade, até chegar aonde está hoje ganhando dinheiro. Sérias reportagens sobre vida de modelo, cantoras, cantores. E aí nós precisamos alertar essa criança na sua ingenuidade, mas também no seu potencial de reconhecimento, qual o caminho que ela tem que percorrer até chegar a ser um bom profissional, a ser um bom adulto. Nós precisamos estar sempre alertas para isso. Então o Brasil como mundo, né, e os números são assustadores, todo país em desenvolvimento tem um número muito grande de situações de risco. As que trabalham, e volta e meia nós vemos aí reportagens sobre minas de carvão, colheita de coco, produção de artesanato, porque uma coisa é produzir artesanato para a minha satisfação emocional, né? Um grupo de voluntários que vai reciclar, uma oficina para adolescentes onde ele vai reciclar o material e doar para alguém como presente, com o maior necessitado do que ele, é uma situação. Mas a partir do momento que eu tenho que trabalhar e levar R$5, R$10 para casa, torna-se um trabalho de exploração. E são muitos. Centenas de crianças hoje ainda estão olhando o carro, trabalhando nas feiras. O número diminuiu, mas ainda temos. E aí a gente se pergunta o que nós estamos fazendo enquanto profissionais esclarecidos que somos. Porque aqui nós, embora estamos falando para um grupo de pessoas que trabalham com saúde física, já dissemos outras vezes, a saúde física ela está entrelaçada com a emocional. Muitos dos meus altos e baixos e agravos físicos têm um fundo emocional, que foi desencadeado por alguma situação. São crianças e adolescentes explorados em todas as formas de agressão moral. A partir do momento que eu tenho crianças de pais separados, em que o pai que ficou com a guarda, ou que por uma escolha, né, ou por definição, o filho ficou, o pai que fica com a criança, né, o cônjuge que fica com a criança, ele é incapaz, inabilitado para mostrar que o outro também tem uma participação e que o outro é importante. O outro sempre não participa, não presta, tudo que o menino faz de errado porque ele parece com o pai ou parece com a mãe. Então essas agressões elas vão sedimentando e criando traços de caráter. Nós trazemos traços inatos de personalidade, mas nós vamos formatando a mesma no decorrer da nossa caminhada enquanto ser em desenvolvimento. Portadoras de necessidades especiais. E aqui mais uma vez eu coloquei reticências, porque nós temos ainda, a minha esperança é que nós vamos chegar lá, de que portador de necessidades especiais é somente alguém que não enxerga, que não escuta, que não tem um pé, que não tem a mão, que não tem um braço, que não tem movimentação, que tem transtorno mental, que não tem noção da realidade. E hoje o nosso leque de portadores de necessidades especiais, ele abriu. Ele se agigantou. Na minha percepção, portadores de necessidades especiais somos todos nós em algum momento da vida. Lendo uma matéria sobre depressão, um outro assunto,
até que se chegue a um diagnóstico de realmente a pessoa está com depressão, ela já está entrando num caminho sem volta. Por quê? Ela foi considerada, isso é frescura, não, isso passa, isso foi só uma briga com o namorado, não, ela perdeu a mãe, isso é normal. E aí vão se juntando as situações. E nós sabemos que cada um de nós lidamos de formas diferentes com as diferentes situações. O que pode ser muito simples para mim, pode ser um desencadeador de um traço depressivo que ela já traz em formação. E aí vai levando. E nós, principalmente nós que trabalhamos na área da saúde, já sabemos hoje o tanto que a doença depressão é incapacitante. Ela afasta as pessoas do trabalho. Eu sei porque eu lido com isso todos os dias no meu local de trabalho. As pessoas estão sendo readaptadas de função, elas estão sendo afastadas do serviço porque elas não conseguem viver mais situações, estar de frente com situações que entram em choque com a mesma situação que ela está vivendo. Então isso é muito sério. Então necessidades especiais todos nós temos em algum momento. A mãe que faltou ao trabalho para ficar em casa com o filho que estava com febre é uma necessidade especial. Ela não tem a condição psíquica de deixar o filho doente e ir para o trabalho. Todos nós que temos alguns problemas estamos em necessidades especiais. Agora, cada um vai lidar e vai trabalhar essa necessidade de uma forma que o sofrimento seja menor e que eu me fortaleça para atuar na vida profissional, pessoal, intrapessoal, porque nós precisamos conviver com as pessoas. E aqui cabe todo ser, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Então nós precisamos mudar o nosso olhar para o conceito de portadores de necessidades especiais. Porque senão eu vou só tratar especial quem tem alguma deficiência física. E todos nós somos deficientes em menor ou maior grau no quesito equilíbrio emocional. Isso para mim é uma necessidade especial, que ela tem que ser vista, trabalhada, direcionada. Os trabalhos em grupos, tão bem desenvolvidos pelo NASF, pelo PSF, pelo trabalho comunitário, pela integração escola-saúde, tudo isso é uma porta que se abre para facilitar a nossa convivência. Crianças e jovens envolvidos com a rua, porque eu tenho criança de rua e tenho crianças envolvidas com a rua. São crianças que mesmo tendo uma casa, um lar para voltar, elas ficam na rua. Aí quando chegam apanham, ou o pai já chegou bêbado e já bateu, ou a mãe já bateu porque chegou nervosa, ou a avó não tem mais controle sobre ele. Então, crianças e jovens envolvidos com a rua. E essa rua não é no sentido de brincar, de jogar bola, bete, pique, esconde. Não, é uma situação onde as crianças elas estão expostas a todos os perigos. Aí sim existe o risco dela se tornar uma criança marginalizada, um adulto desequilibrado, um adulto infrator, um adulto que não respeita os limites do outro porque ele não sabe quais são os dele. E as crianças envolvidas com a rua, elas estão sempre procurando um limite. Não sei se os senhores se lembram, até 2 anos, uma criança com 7 anos na região noroeste, que ninguém mais dava conta da criança. Então, se ele chegar vivo aos 14, 17, provavelmente é um jovem que vai estar exposto ao risco de morrer. Então aquela criança, ela me marcou muito a lida com a mãe, o desespero da mãe e a impotência. Porque ela precisa aí ela é uma portadora de necessidades especiais. Quais necessidades? Orientação, auxílio para enxergar a vida,
Orientação no sentido de que o que é do outro é do outro, e se ela é pobre, ela precisa trabalhar de uma forma para mudar esse contexto, mas não achar que o dinheiro que se ganha fácil e em abundância é a reestruturação melhor. Não estou aqui fazendo apologia ao pobre, de que ele nasceu pobre tem que ser conformado, não é isso. É porque nós temos hoje crianças, e eu lido com elas, de que quando você pergunta o que elas querem ser uma profissão que ganha dinheiro. Como é que nós temos que trabalhar isso? De uma forma orientadora de que nós não temos mais, pelas tantas mudanças socioeconômicas, uma estabilidade financeira. Essa é a verdade, a gente não tem, né? Já houve tempos em que nós tivemos, mas hoje é diferente. E nós temos que criar as nossas crianças, nós temos que levá-las ao desenvolvimento crítico e maduro sobre a realidade que está aqui. Não é uma realidade fictícia, virtual, que poucos alcançam em detrimento de alguns valores, né? Nós sabemos que existem valores aí que são esquecidos, mas nós temos que ensinar para a criança valores morais, valores éticos. É isso que nós precisamos. A discriminar-nos pela identidade étnica, ainda temos o racismo, principalmente nas escolas, porque a criança ela aprende com o adulto que negro, índio, pessoas diferentes dela, o cabelo que é diferente, o jeito que é diferente, tudo isso é uma discriminação. E a criança, ela sente isso, carrega para uma boa parte da sua vida, né? Religiosa, gênero, hoje cada vez mais precoce, nós percebemos as crianças que manifestam, não que tenham, mas que manifestam um núcleo de homossexualidade. Isso na escola, na família, ainda não é bem trabalhado e aceito. É uma situação de perigo, onde existe o risco de que essa criança vai ser um adolescente, um jovem discriminado, perseguido e não aceito pela sociedade como um todo, até pelos iguais da faixa etária, da classe social onde ele está inserido. Nós ainda temos muita dificuldade em lidar com o diferente. O diferente para nós nos agride. E a gente inconscientemente ainda passa isso para as crianças e para os jovens. Aquelas em conflito com a lei e as instituições. Quem trabalha aí no CIA, com as crianças em situações de rua, sabe exatamente como é isso. Que por um fato ela foi parar lá e por falta de orientação, de um ambiente onde a acolha, se ela encontrar uma vertente que por aí ela se sinta realizada, porque ela não sabe, ela não conheceu um lado melhor, é por aí que ela vai caminhar. Todas as situações expostas vêm acompanhadas pela pobreza, né? Pesquisa que mostra que muitos milhões, né, de crianças e jovens no mundo inteiro tentam sobreviver com 3, desculpem, foi o valor de ontem, quando eu fechei a aula. O dólar ontem estava em 3,13 ponto qualquer coisa, eu arredondei para 14 centavos. Onde um salgado com um suco daqueles que ficam rodando naquele misturador são 2,50. Isso nos terminais, nos botequinhos das esquinas, onde tem grande aglomeração de pessoas. Impossível um ser humano passar o dia com um lanche assim. Isso eu estou falando da alimentação, sem contar o restante. E aí sim eles veem nos caminhos incorretos e o dinheiro fácil a possibilidade de ser diferente, de ser melhor. Ele precisa disso. Ah, tá, mas e aí o menino que tem dinheiro? É a busca do limite. Ele não sabe qual é o limite dele. Ele não sabe até onde ele pode ir. Porque ele não teve esse processo de educação. Ele não teve essa formação. Aí ele vai buscar um limite sim. Qualquer que seja ele. Aí nasce a delinquência juvenil. A delinquência infantil.
E aí o nosso ambiente social está adoecido, pois é um fator grave, né? E aí eu acrescentei aqui que todo aparato biopsicossocial e espiritual, já tem algum tempo, né, que independente da crença, da religião, não estou fazendo alusão aqui a nada, mas nós temos que ter algo além de nós mesmos em que a gente possa buscar um equilíbrio, qualquer que seja a nossa crença. Algo além do psíquico, além do genético, além do orgânico, precisa existir na nossa vida. E esse ensinamento, ele tem que ser repassado para a criança, ele tem que ser, quando nós falamos, olha, o outro é o seu semelhante, não faça para o outro o que você não quer receber, eu estou dando uma educação de religiosidade, não estou falando de religião, nem seita, nem... Estou dizendo que o valor moral, ético, de que eu posso respeitar o outro, é um valor espiritual, eu preciso passar isso para a criança e para o jovem. E nós estamos lidando com indivíduos que não sabem o que é isso. Ah, mas o meu filho vai para a catequese, meu filho vai para o culto infantil, meu filho vai para qualquer lugar onde ele está tendo. Mas o que eu estou fazendo com essa informação, com esse conhecimento que ele tem? Conhecimento, consciência e atuação têm uma distância e são conceitos diferentes. E a gente precisa estar ligado nisso. Tanto para com o nosso atendimento nos postos de saúde, quanto para com meus próprios filhos e netos que eu tenho em casa, né? Sei que cada um de nós tem criança por perto. E o grande desafio é manter esse equilíbrio entre sucesso, saúde, equilíbrio, valores morais, caráter socialmente aceito. É esse o nosso grande desafio. É um desafio constante, porque todos os dias nós temos crianças nascendo, crianças crescendo, jovem virando adulto, adulto entrando no mercado do trabalho, adulto convivendo com pessoas, tá? Então a gente precisa ter. E para a gente já caminhar para o encerramento, eu quis fazer uma alusão aqui ao Dia Mundial da Saúde, só para nós lembrarmos que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Isso foi a OMS que falou em 1946. Aliás, ela surgiu em 46 e em 50, na Assembleia de 1950, criou-se essa frase. Para a gente lembrar que necessidades especiais é tudo isso aqui, ó, físico, mental e social. Então, quando nós lembramos, né, que nós estamos comemorando e sempre ressignificando, refletindo sobre o que é saúde, nós precisamos também abranger esse. Então, crianças e adolescentes em situação de risco, mesmo que ela tenham todos os aparatos financeiros, vai acontecer, né? Família, pai, mãe, tios, avós, a gente fez alusão a isso. Não é fácil encontrar a saúde plena. O que nós vamos fazer? Porque todos esses valores está escrito. Mas o que é crítico e reflexivo é nós pararmos e pensarmos. Tudo isso está escrito. O que é que falta para que o que está escrito saia do papel e vire realidade? Porque, infelizmente, os nossos legisladores pensam que o fato de ter criado uma lei está resolvido, mas não está. Tanto que nós temos aí sérias mudanças a serem refeitas, porque as mudanças já aconteceram, mas elas têm que ser refletidas, elas têm que ser reelaboradas. Porque serviços essenciais, nós temos direito ao acesso, mas o acesso não está acontecendo, né? Se a gente não encontra essas deficiências na classe média, média alta, o que está acontecendo então? São pontos para a gente refletir. Mas se ainda continuamos a ter crianças e adolescentes em risco, em perigo, como se dá esse processo? Onde todo mundo tem comida, saúde, esporte, entretenimento. Por que isso acontece?
O risco de adoecimento é muito grande, mas não é percebido com facilidade. Aqui eu estou reforçando mais uma vez o adoecimento, né? O risco que a criança e o jovem, o adolescente da classe abastada sofre e está exposto é o mesmo. Então nós temos que abrir a nossa percepção, mudar o nosso olhar sobre o que é situação de risco. Situação de risco não é só pobreza, situação de risco é todo aquele ambiente onde eu não tenha o bem-estar físico, social, emocional e espiritual. Aí eu tenho uma situação de risco. A proposta dessa reflexão é essa, é que tenhamos um olhar, né? Nós temos um grupo de crianças aqui que deveriam estar bem. Elas não estão bem. Umas apontam, outro alheio ao que está acontecendo. E isso é tão... a gente vê isso acontecer com tanta frequência, é tão frequente esses quadros, que já passou a ser normal. Mas ele só deixa de ser normal a hora que a criança age de uma forma tão agressiva que chama a atenção gritante. Então, quando uma criança de 13 anos, que ela está entrando na adolescência, mata um pai porque ela já cansou de ver a mãe sofrer, o que faltou antes? E aí são interrogações que estão sempre na nossa mente e no nosso coração. Então eu achei esse grafite aqui fantástico, né? Toda criança tem direito a respeito por seus sentimentos. Criança tem sentimento, ela manifesta o tempo todo. Amparo emocional e auxílio na direção de seus passos enquanto ser cidadão em desenvolvimento. Formatação de seu caráter para um futuro adulto consciente de suas ações construtoras de história. Da história dela, da história do grupo onde ela está inserida, da história da comunidade e, como um todo, da humanidade. Os grandes formadores de opiniões, nós não os conhecemos, mas nós sabemos que eles existem. E em cada cantinho desse mundo nosso tem alguém fazendo uma boa ação. Todos nós somos capazes e habilitados para fazer uma boa ação. E se nós estamos preocupados em melhorar o mundo, nós temos que começar agora. Nunca é tarde. Porque nós sempre falamos, né? A gente acaba repetindo muito a frase dos nossos antepassados. O que será feito do mundo? Não, nós temos que perguntar, o que eu estou fazendo para o mundo ser diferente? Fica aí a reflexão de hoje para a gente pensar em que situações de risco estamos inseridos todos nós. Tenham um bom dia e um bom trabalho. Obrigada.